fervilhando agora na sua política. Exatamente, é mais um componente dessa pressão política que envolve o atual São Paulo. Sobre isso também, né, a gente falava dessa pressão política do atual São Paulo, e aí tem uma informação importante para vocês, que é sobre o movimento que parte da oposição do São Paulo. Ontem a gente trouxe a informação que a oposição queria afastar Júlio Casares, Márcio Carlomagno, Douglas, tudo mais. Então, eles estavam tentando esse processo. Eles mudaram a rota, agora eles querem destituir Júlio Casares do seu cargo de enfim, presidente do São Paulo. 50 assinaturas bastam para que o caso vire algo encaminhado a Outen Aires, presidente do Conselho do São Paulo Futebol Clube. Então, com 50 assinaturas, você consegue encaminhar isso para o Outen, e aí o Outen tem até 30 dias para convocar isso em pauta na reunião. Então, ele vai convocar isso em pauta na reunião, e isso pode ir a voto. Se 2/3 do Conselho do São Paulo votar que o Júlio tem que ficar fora, né, que tem que ser, então, destituído do cargo, ele deixa o cargo de presidente do São Paulo. 2/3, 171 conselheiros teriam que votar. Nesse momento, a gente sabe que São Paulo não tem esse número desfavorável ao Júlio Casares. Aí cabe à própria oposição, né, tentar fazer um movimento, tentar juntar com grupos, e aí seria muito importante, por exemplo, o do Carlos Belmonte, que tem 40 votos, né, você junta os 50 de oposição, mais 40, vai chegando próximo, mas é esse, então, o plano, e esse é o caminho, portanto, para destituir Júlio Casares da presidência do São Paulo. Eu acho muito longe de acontecer de forma palpável, Matheus, mas fica pelo menos aí essa informação, e algo estão tentando, porque existe até um entendimento interno de que o Júlio Casares vai ter muita dificuldade de conseguir concluir o seu mandato pela pressão dos últimos ocorridos, principalmente essa semana, Matheus. A oposição está fazendo, Gabriel, a parte dela, que é apresentar soluções plausíveis para que haja um conforto com relação à torcida e ao próprio clube, que é uma pacificação. Eles acreditam que esteja insustentável, salvo engano, eles têm 41 votos, né? Eles precisam de 50, 52, algo nesse sentido, para poder chegar no Outen Aires. E nesse sentido aí, eu acredito também, como você, que não vai haver uma destituição de Júlio Casares por meio do estatuto, porque ele é muito forte dentro do São Paulo, ele não vai ter 171 votos de conselheiros deliberativos para poder afastá-lo da presidência. Eu acredito que isso nem chegue à votação, na realidade, ele deve contornar, fazer os meios dele, inclusive ele pode judicializar e fazer com que haja interrupções. Mas eu acredito que esse movimento da oposição é importante para mostrar que há uma oposição no São Paulo. A gente relembra que a última eleição do São Paulo, o Júlio Casares concorreu sozinho. Então, é algo que a gente não quer para o nosso clube, para o São Paulo gigantesco, que ocorra, né? Que haja um São Paulo que aceite essa realidade diante de notícias graves, de notícias que mancham a história do clube. A gente percebe que o São Paulo virou pauta, não apenas para os são paulinos. Hoje a gente percebe que o São Paulo é pauta para as outras torcidas. A gente virou motivo de piada, a gente virou motivo de debate. Os canais jornalísticos, eles já tratam o São Paulo de uma forma diferente do que a gente conhece. Então, essa pressão da oposição, Gabi, eu acho bastante importante. Mas acredito que, faticamente, não vai dar resultado do afastamento do Júlio Casares. Exato, essa composição, então, né, eles podem até encaminhar isso para o Outen, mas aí precisariam de 2/3 do conselho, né, votando pela saída do Júlio Casares, é o trâmite político atual. O Júlio Casares, pensando nisso, né, e pensando no atual cenário político, hoje, 5 horas da tarde, ele convocou, portanto, uma reunião com a coalizão do São Paulo para tentar uma proteção política. Acabou há pouco essa reunião, ele decidiu, conforme a gente trouxe aqui, que vai expor ali a Mara e o Douglas à comissão de ética do São Paulo, com chance clara deles serem até expulsos do conselho, que é o desejo de muitos, né, também ali no conselho do São Paulo, mas ele fez essa reunião, e o saldo, obviamente, assim, o saldo vem de quem participou dessa reunião, vou precisar de mais tempo, até porque acabou agora há pouco, para poder apurar informações e tudo mais. O saldo inicial é muito positiva, mas obviamente vamos aprofundar. Fato é que mostra o movimento político do Júlio de tentar uma proteção. Ele convocou os 6 grupos políticos, né, que fazem parte dessa atual coalizão, e aí tentou uma proteção ali entre eles. A gente sabe que tem grupos, por exemplo, do Carlos Belmonte, que estão já bastante balançados na ideia, mas seguem na coalizão. Ainda não tivemos nenhum grupo que
escolheu, assim, cara, pular fora dessa ideia, né? Que escolheu, por exemplo, ir para oposição. Ainda não tivemos. E o que eu escuto é que eles entendem que a oposição do São Paulo ainda é muito bagunçada, desunida, não tem um líder muito claro, tem ali pouco alinhamento de ideias, então eles estão ainda observando aí esses movimentos, né? Mas o Júlio Casares vai tentando uma proteção política, também pensando que ele tem que concluir o seu mandato à frente do São Paulo, Matheus. Foi o que eu falei agora há pouco. O Júlio Casares vai se proteger da forma que lhe couber, vai tentar fazer com que haja uma proteção interna, e nisso a gente percebe que vai haver, obviamente, a escolha de bodes expiatórios, nesse caso, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares, que vão ter, com certeza, a perda de seus cargos no clube, mas o presidente em si, ele vai procurar se poupar. Se a gente for parar para perceber, dentro dessas conversas, existe um domínio do fato, né? Por exemplo, o camarote 3A é na frente da sala da presidência, né? Tudo leva a crer que Júlio Casares estava ciente disso, apesar do Márcio Calomagno falar em sua entrevista longa que concedeu ao GE que não levou isso ao presidente por considerar essa situação dos camarotes como algo micro e não como algo macro que pudesse envolvê-lo de logo. Apenas quando houve, né, a propositura das demandas penais por parte da envolvida é que eles procuraram se movimentar no sentido de tentar fazer com que ela retirasse os processos, não foi nem resolver a situação. A partir do momento que houve a publicização com os jornalistas intervindo, é que o São Paulo procurou se movimentar. E nesse sentido a gente sabe que Júlio Casares é um cara articulado, ele vem do marketing desde há muito, lá para os idos de 2006, 2007, que ele trabalha com isso no São Paulo. É uma pessoa que tem, apesar dos pesares, ele tem uma oratória bastante invejável, então ele tem também uma força política muito grande no São Paulo. E se a gente perceber, Gabriel, quando o próprio Belmonte saiu, ele não saiu atirando para a gestão, muito pelo contrário, ele saiu abraçando, dizendo que ele tinha feito um bom trabalho, mas que aquele era o momento de sair, etc. Então a gente percebe que não vai haver um enfraquecimento tão rapidamente, pelo menos, de Júlio Casares, ou pelo menos com relação a essa situação em si, porque, querendo ou não, ela não atingiu diretamente o presidente Júlio Casares, né? Dá ainda para ele poder contornar, falar que até aquela questão que ele deu em entrevistas recentes, né, que o erro dele foi transferir as ingerências do clube, transferir demais as responsabilidades, e nisso ele vai querer se afastar dessa polêmica, até por isso ele demorou a se pronunciar. Esse movimento a gente vai ver bastante nesses dias que vão se prosseguir, e amanhã, com certeza, na votação do...